Essa semana a gente teve à frente aí, né, de uma polêmica gerada aí por uma fala, né, do filósofo, astrólogo Olavo de Carvalho a respeito dos Beatles, aventando a possibilidade, segundo uma tese de um holandês lá, né, que os Beatles não tinham composto nada do trabalho deles, e sim o Theodor Adorno. Inclusive saiu um texto no jornal britânico The Guardian a respeito. Vamos explicar essa história, Paulinha, direitinho, antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui? Vamos, Edgar, porque é uma história muito misteriosa, mesmo porque esse vídeo apareceu na internet sem data, então a gente não sabe quando ele foi gravado, nada disso. E o Olavo de Carvalho, como você falou, citou esse artigo de um jornalista holandês que ele identifica como Robin de Ruiter. E aí ele diz assim, olha, é algo que eu li, que me parece fazer sentido, eu ainda preciso investigar mais sobre isso, mas vamos ver como é que o Olavo explica a tese aí a respeito dos Beatles, Ed. Ele diz o seguinte, os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Não estou escutando. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos. Então, Ed, aí ele fala do Adorno, que é um sociólogo e filósofo alemão, que foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, que também foi assunto desse vídeo do Olavo, porque ele começa exatamente falando dessa música que nasceu nos anos 60 e que tem tudo de Escola de Frankfurt. Vamos conferir o que é que o Olavo falou. Se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi Escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi Escola de Frankfurt. LSD, Escola de Frankfurt. Né? Rock pauleira, Escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música, mas não, eles falam horrores dela. E ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é um horror e por isso mesmo nós vamos fazer. Pois é, Edgar. Então, repercutiu no mundo inteiro. O Guardian fez um artigo bastante irônico aí, contextualizando o Olavo de Carvalho, trazendo essa teoria. Eles dizem que o Olavo talvez tenha caído num meme de internet, que já dizia aí que as músicas dos Beatles eram do Adorno, inclusive que foi através do espólio dele que o Michael Jackson teria comprado a música dos Beatles. O Michael Jackson, de fato, comprou, mas foi num leilão em 1985. E o The Guardian tem também nessa matéria uma aspas do próprio Adorno, numa entrevista de 1965, onde ele diz o seguinte: o que pode ser dito contra os Beatles é que simplesmente que o que essas pessoas têm a oferecer é algo estúpido em termos de seu próprio conteúdo. Pode-se ver que os meios de expressão que são empregados e preservados aqui são, na verdade, nada mais do que técnicas tradicionais de forma limitada, senhor Edgar Piccoli. Vambora, vamos saber se a gente mete o pé nessas trevas ou sai dela encontrando alguma luz aqui, nossos convidados de hoje para discutir sobre esse assunto. Estou à frente aqui do crítico musical Regis Tadeu e do editor do site Senso Incomum, o Flávio Morgenstern. Bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Show. Legal ter vocês aqui para este bate-papo acalorado e musical. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem está nos assistindo, vendo, sentindo. Ô Flávio, vou começar com você, cara. Claro. Quero saber, cara, se a Escola de Frankfurt é essa vilã toda mesmo e é responsável, pode ser responsável pelas músicas drogadas dos Beatles. Vamos lá, o Olavo, ele tem uma visão muito negativa a respeito do rock. Eu tô aqui com uma camiseta do Opeth pra provar que eu, apesar de aluno do Olavo, eu sou do heavy metal mesmo. Aliás, já mandei uma música do Opeth, já ouvi Opeth na casa do Olavo, tá? Só pra vocês saberem. Já ouvi To Bid You Farewell lá. E o que ele está explicando é uma questão a respeito do Tavistock Institute, que é uma organização de psicologia social inglesa. Há uma certa questão já investigada já há um bom tempo a respeito da ligação desse Tavistock Institute com, na verdade, não seria exatamente
criar uma banda, assim, fazer um experimento social Beatles, mas eles falaram assim, bom, vamos ver agora, eles analisavam sobretudo a relação do homem com o seu meio, a respeito do que você fazia em termos culturais, comportamentais, assim por diante, e eles fizeram várias pesquisas, incluindo com os Beatles. Agora, o Olavo, ele tá citando, falando que ainda vai investigar, obviamente que ele vai muito dar alguns passos ali que eu não daria de fato, mesmo numa aula fechada, que foi essa aula que ele deu, a respeito de alguma possível ligação, por exemplo, com Adorno, sabe? Que é um nome famoso da Escola de Frankfurt. Na verdade, quem era da Escola de Frankfurt ali não era o Adorno, sabe? Que não estava ali, não foi muito ligado ao Tavistock Institute. Mas essa questão, para mim, ela tipo a Terra plana, então, ainda não é uma questão fechada. A questão dele com a Terra plana, na verdade, é uma brincadeira que ele faz, que eu acho terrível que ele faça isso, porque ele já falou em aula, mas as pessoas já sabiam que a Terra era redonda antes de existir ciência. Então, quer dizer, quando as pessoas querem falar de ciência, na verdade, você tem que ter alguns pressupostos anteriores, não sei mais o que. Só que ele vai lá, joga esse negócio o tempo todo. Mas, enfim, voltando aos Beatles, o que eu acho muito significativo é o uso que o marxismo fez em relação aos Beatles. Quer dizer, uma música extremamente simplificada. O Adorno, falando especificamente do Adorno, ele tinha essa questão da dialética negativa, que é você falar assim, ó, eu sou um crítico do capitalismo, só que eu preciso agora, ao invés de fazer aquela revolução leninista, aquela coisa toda antiquada, eu tenho que pegar os meios culturais e destruir. Então vamos fazer música contra a família, vamos fazer livros a respeito de traição, essas coisas. Eles incentivavam esse tipo de coisa. Eu não entro nessa discussão, né? Eles me chamaram por causa de um texto que eu fiz sobre os Beatles, falando que eles, de fato, todo mundo sabe, pra mim, era uma questão óbvia que eles, como os reis do iê, sua primeira fase foi de um analfabetismo musical, de fato, grotesco. Se eles se desenvolveram ali a partir do Revolver, a partir depois lá do White Album, é outra questão. Só que eles já eram os Beatles, já eram a maior banda do mundo fazendo iê. Quer dizer, é uma simplificação musical brutal e grotesca. Não, é inegável. Eu acho que nessa parte que você coloca, mas isso é uma coisa natural. Não é tão inegável, né? Quando eu falei isso, meu Deus do céu. Mas quantas bandas não começam dessa forma? Ninguém sabe tocar, vai aperfeiçoando. O produtor tá lá, George Martin vem, Phil Spector. Isso vai acrescentando ao som uma sofisticação. Tomorrow Never Knows, por exemplo, que eu comecei aqui colocando nesse momento como a minha música favorita, é de uma elaboração incrível, assim. Não dá pra chamar essa música de simplista. Podemos chamar de qualquer coisa, menos de simplista. Mas vou passar a bola pro Regis Tadeu agora. Para tratar dessa questão mesmo, os Beatles eram semi-analfabetos? E se eram, isso acaba endossando essa afirmação de que eles não teriam feito as composições e que sim teria ficado com a dor? O que você pensa de tudo isso, Regis? Olha só, eu acabei de... Eu estou no estúdio aqui há mais ou menos uns 10 minutos. Eu poucas vezes ouvi tanta bobagem concentrada em um espaço de tempo tão pequeno, cara. Uma coisa... Nossa Senhora, meu Deus do céu, quanta bobagem. Veja bem, primeiro, quando eu vejo esse vídeo do Olavo de Carvalho, o primeiro pensamento que me vem à cabeça é o seguinte, cara, algumas pessoas não podem beber. Algumas pessoas não podem beber. Cuidado que aí você vai cair na música drogada. Não, mas assim... Mas fala, peraí, qual é a bebida favorita do Olavo? Ele só bebe conhaque uma vez por ano e olha lá. Então, pois é, essa dose anual... Foi nesse dia. A dose anual faz muito mal. Porque assim, o que o Olavo falou é uma bobagem, assim, intergaláctica. Não dá assim nem para comentar esse tipo de coisa. Segundo, cara, eu acho o seguinte, o termo analfabetismo funcional, aliás, analfabetismo musical, nesse caso musical. Na verdade, o analfabetismo funcional é o que mais tem hoje no Brasil. Pessoas que sabem ler, mas não conseguem entender o que estão lendo. É um termo que, aliás, o Olavo espalhou para o Brasil. Não, e nesse sentido é correto. Mas quando você fala em analfabetismo musical, você está dizendo que existem pessoas que não sabem encadear acordes, não sabem fazer melodias. Isso é o analfabetismo musical, que é exatamente o oposto do que os Beatles foram desde o primeiro disco, que é, assim, um primeiro disco brilhante, assim, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Please Please Me, né? Você falando? Exatamente. Que é assim, que é de uma simplicidade... Rock and roll. Não, e é de uma simplicidade
que é exatamente a gênese do rock and roll. Porque A o rock and essência. o ababulu, babulá, bebum. Isso aí. Os caras estavam em Chuck Berry, estavam em Little Richard, Tanto que, inclusive, os Eddie Beatles... Cochran. Exatamente. Os Beatles, inclusive, no começo, regravaram várias canções do Chuck Berry. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara, que o rock, ele é exatamente... A gênese do rock é exatamente essa. Foi um estilo musical que marcou uma diferença gritante em relação ao que vinha acontecendo nas gerações anteriores. Foi a primeira vez, o surgimento do rock fez com que, pela primeira vez, os filhos passassem a gostar de outro tipo de música dos pais. Porque até então, em todas as gerações, normalmente o gosto musical era passado de pai para filho. Tem aquela coisa meio claro do grande cancioneiro mundial, que a gente sabe disso, das grandes orquestras e tal. Como o rock, desculpe, como o rock, ele é filho, ele é o resultado de toda uma geração pós-guerra. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Europa estava completamente devastada, destruída. Então, assim, havia toda uma geração de jovens que não tinham a mesma perspectiva de vida que os seus pais tiveram. Então, quando o rock surgiu, e surgiu realmente de uma maneira extremamente simplista, porque era feito para pessoas que queriam apenas se divertir. O grande mote, quando você sai de uma Segunda Guerra Mundial, cara, a primeira coisa que você quer fazer é sobreviver. A segunda é se alimentar. A terceira é se divertir. Então, Com 3 acordes. Com 2. E outra, essa história de 3 acordes, na verdade, nem o punk tinha 3 Nem o acordes. punk, exato. Tá entendendo? Você pega qualquer música dos Ramones... 4 bicordes. Ô, Flávio, não haveria uma contradição aí? Eu não sou um grande conhecedor do Adorno e tal, mas não haveria uma contradição? Porque o Adorno ele exatamente era um Ele era crítico... esquerda balançine, mas era ele um reclamava do jazz até. Mas é um crítico à cultura de massa, por exemplo. Sim. Como é que o crítico da cultura de massa poderia fomentar e dar vazão a uma banda que viria a ser... Talvez ele não tivesse essa visão naquele momento, mas viria a ser o emblema máximo da cultura de massa. Não, é exatamente isso que... É o ponto que eu entendo que o Olavo ali tá falando, que é esse aspecto da dialética negativa. Quer dizer, o Adorno, ele não propõe alguma coisa, ele não propõe uma revolução, ele não propõe esse tipo de coisa. Ele faz uma destruição interna do capitalismo. Ele propõe, de fato, isso. Você pega a dialética negativa, ele tá falando a respeito da inversão entre superestrutura, infraestrutura, aquela coisa do Marx, sabe? A família só serve para proteger a propriedade. O Adorno vai lá e fala assim, não, é a propriedade que protege a família, assim por diante. Agora, essa questão dos Beatles, foi o texto que eu escrevi, na verdade. Eu concordo nesse ponto muito com o Regis, porque assim, o rock, ele é simplista. Acho que foi o Roger do Traje a Rigor que ele falou assim, se o rock tiver mais de 3 acordes, é quase jazz. Não dá. Que é uma tremenda bobagem também. Não, é uma piada, meu. É uma piada. Tremenda bobagem. 4 acordes vira jazz, meu. Então... O Roger também não sabe nada de jazz, hein? É uma piada, entendeu? Agora, você tem... O que eu acho curioso a respeito dos Beatles é você tentar colocar uma objetividade na música, sabe? Gigantesca, assim, como se tivesse, assim, um tesouro musical ali nos Beatles. Se você não gosta dos Beatles, meu Deus, você é um alienado. Você não entende nada de música, você precisa entrar no conservatório. Eu ouvi esses dias até que músico erudito não consegue tirar Beatles de ouvido. Quer dizer, tipo, o cara sai do conservatório solfejando Liszt, mas Beatles, né, Something já é demais pro cara, entendeu? Esse tipo de coisa, quer dizer, se eu virasse aqui e falasse, olha, eu detesto blues, entendeu? Teria rolado um rebosteio? Não, ficar... Sim, tudo teria. normal. Sim, teria. Pra você teria. Sim, só que assim, teria. a Robert maior Johnson parte puxaria da seu pessoa... pé na madruga. Então, mas aí são E especialistas. puxar o pé é uma bondade da sua parte, viu? Eu acho que ele faria outra coisa. Entendeu? É gente que tá mais trabalhando com música de fato. Agora a maior parte da população não tá nem aí. Agora, se você vai lá e fala assim, olha, eu não gosto de Beatles, meu Deus, mas você parece um louco. Você parece alienado, você vai, você não entende nada de... você precisa estudar música, não sei mais o quê. Ô, Adriles, você gosta de Beatles, Adriles? Amo, adoro Beatles. As melodias... Beatles é a fusão dialética entre o pop e a alta cultura. Olha aí. Isso é uma besteira do Adorno. O Adorno tá superado. Essa construção... Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta pro meu querido Flávio, que me segue no Twitter. A gente faz troca-troca lá. Opa. A gente foi aluno do Olavo. Pois é. Primeiro, sintetizando... Cuidado aí que o Robert Johnson vai te pegar, hein? Dialética negativa do Adorno é dizer uma coisa e fazer outra. Simplesmente isso. Fazer exatamente o contrário do que se diz.
Toda a esquerda faz isso. Toda. Aí o cara se livra da contradição, né? Da hipocrisia. E mais outra pergunta, uma pro Regis Tadeu e uma pro Flávio. Pois não. Pro Regis é o seguinte, você falou da contracultura, de uma maneira de se rebelar, de se contrapor ao status quo, mas o rock não virou exatamente o mainstream máximo, o máximo do conservadorismo. Todo mundo hoje é roqueiro, existe um padrão absolutamente empobrecido da musicalidade brasileira. E outra coisa, eu queria trazer um pouco a discussão para o Brasil. Eu lembro que teve uma treta entre o Caetano e o Rui Castro, nesse mesmo assunto que a gente está falando, exatamente sobre indústria cultural, sobre alta cultura, música de qualidade, de baixa qualidade, e que o Caetano ficou puto com o Rui Castro, porque o Rui Castro falou exatamente que a Tropicália, quando quis incorporar todos os elementos de cultura popular e alguma coisa de erudita, de uma alta música, de uma baixa música, o que acabou? E eu concordo com o Rui Castro. Acaba dando no nivelamento por baixo. O que é a música hoje no Brasil, meu cara? É uma porcaria. Exatamente, em grande parte, culpa, não direta, mas assim, subliminar, do tropicalismo, que fez exatamente esse tipo de relativização e joga por baixo, a mídia joga por baixo. Eu queria perguntar o que vocês acham dessas duas coisas. Olha, eu particularmente eu discordo disso, inclusive dessa tua afirmação de que a música brasileira hoje ela é muito ruim. Muito boa? Não, peraí. Muito pelo contrário, você já vai entender. Muito pelo contrário. A gente vive hoje um momento da música brasileira riquíssimo e muito bom. Só que não chega na grande mídia. Exato. Esse é o problema. Então a questão toda não está na qualidade do que se faz ou no tipo de abordagem que os músicos podem ter. O que precisa ser questionado hoje não é a qualidade da música feita no Brasil. Por que não chega? Cara, por que não chega? Porque os meios de comunicação hoje entenderam que eles falam para um público retardado. Hoje a grande maioria... Mas essa é a indústria cultural. Não. Pelo contrário. Não. A indústria quando você fala em indústria cultural, você... Porque é educado com Beatles como alta cultura fica retardado. Não é alta cultura, é cultura pop. É cultura... Não, e a cultura pop é uma cultura inteligentíssima. Tem muita coisa inteligente. A cultura pop em si... aliás, a própria cultura pop, eu diria que foi um dos grandes fatores de transformações sociais e políticas desde os anos 50. Porque, assim, era muito transgressor para o padrão americano, da sociedade americana moralista, ver um cara como Elvis rebolando na televisão. Era um negócio insano. Assim, era uma transgressão muito grande. E eu acho que ao longo das décadas, cara, o rock, ele foi realmente sendo um elemento de transgressão, ao mesmo tempo em que ele conseguiu atingir uma massa muito grande. Concordo que houve uma época disso. Mas hoje, quando você fala que hoje o rock se transformou, continua sendo um fenômeno de massa, não é mais. Nem aqui no Brasil e nem mundialmente. O rock hoje, mercadologicamente, inclusive, ele é um produto ultrapassado. Você pega, por exemplo, o mercado americano, por exemplo, é completamente dominado pelo hip hop e por aquele R&B de um romantismo açucarado, um negócio que se um diabético ouvir, o cara tem uma convulsão. Então, isso vale para todo. Então, o rock hoje, como um produto, vamos dizer assim, do capitalismo, hoje ele é um produto que está ali relegado a uma prateleira secundária. O Regis, mas ele é um produto. Mas qualquer coisa é um produto. Então, eu entendo. O pensamento dessa besta do Adorno... a qualidade do rock por conta disso. Inclusive, você falou mesmo, o rock, ele é pra ser simples, acho que tem... Não, por exemplo... Não, ele pode ser simples. Então, pode. Vamos chegar a algum extremo, assim, por exemplo, não é nem o extremo, mas assim, você pega um Ramones da vida, eles... tem uma qualidade musical. Eu gosto. Tipo, Mundo Bizarro, pra mim, já dei esse LP pro meu pai, entendeu? Em 92, olha só. Você tava na MTV ainda. Pra você ter uma ideia. Diz que MTV, sabe? Esse é o típico caso do cara que dá o presente pro pai pensando nele mesmo. Nele mesmo, exato. Né? Vai reclamar de mim? Fica tranquilo. Acha que eu não fiz certo. Mamãe, eu vou comprar Acha que eu não fiz certo. Mamãe, eu vou comprar um presente maravilhoso pra você no Dia das Mães. Vou Meu comprar o pai Alice gostava de Cooper, Poison Billion Dollar Baby. Você tá presenteando
repudiando a você, cara, não a Pô, sua mãe. sensacional. Há de admitir que eu fui sensacional nessa. Você fez média com o teu pai, isso sim. Mas vai lá. O que eu acho é o seguinte, essa objetividade que eu tô falando, quando eu entrei na faculdade, era a mesma coisa com o Chico Buarque. Todo mundo fala, não, se você não gosta de Chico Buarque, você precisa estudar música, porque você não sabe... É um poeta, sabe? Tem essa coisa do brasileiro, de que se o cara rima bastante coisa, assim, se ele fala uma frase que você não entende, o cara vira um poeta, entendeu? Ele, em vez de ser um grande compositor, um grande letrista, o cara vira um poeta. Era a mesma coisa. Então, assim, você tem toda essa questão hoje, do tipo assim, mas tem uma objetividade ali tão grande. Não, há muita coisa que você pode pegar de bom no rock. No rock, assim, eu falo como alguém que gosta de rock, entendeu? Eu falo como alguém. Eu sou do rock pauleira, como disse o Olavo. Camisa do metal sueco, mano. Metal sueco, entendeu? Pois é. Ó, só pra você saber que é da Suécia, já vi que você ouviu escondido no banheiro aí, né? Mas isso não. O som que eles fazem, por exemplo, não é simplista. Não, tudo bem, mas pode ser. Eu gosto de algumas coisas simplistas. Aliás, eu vou te falar aqui qual que é a grande real. 95% do gosto musical das pessoas em geral, o Regis vai fugir dessa regra. Meu amigo Ney, que é violoncelista da OZESP, ele vai fugir dessa regra. Mas 95% do gosto musical geral das pessoas é o que elas ouviram na infância, entendeu? Você tem uma coisa mais sentimental com a música do que você tentar buscar ali, sabe, matematicamente, alguma coisa ali grandiosa, etc. Flávio, eu preciso fazer um intervalo aqui, só com duas observações aqui em relação ao que você falou. Liszt, eu não vejo diferença, sinceramente. Não que seja um conhecedor de Liszt também a fundo, mas eu não vejo diferença na harmonia, na melodia de Norwegian Wood, por exemplo, Eleanor Rigby. Melodias lindíssimas dos Beatles. Nós que não perdem nada para as melodias do Liszt ali. Não, eu tô falando ali... Sendo, inclusive, que muitos desses compositores foram artistas populares em seus tempos. Foram como Mozart era. Exato. Shakespeare era também superstar, era, entendeu? Mas eu não falei isso. O que eu falei é que eu nego essa coisa das pessoas começarem a inventar uma desculpa, falar assim, não, mas o músico erudito não consegue tocar Beatles. Calma. E essa chacota que você faz aí com os cânones da música pop, rock brasileira... Por exemplo, eu achei o máximo quando o Renato Russo coloca na sua letra de Bader Meinhof até Rambo, cara. Eu acho ótimo que o jovem possa ver aquilo e falar, quero ver que é isso aí. Eu acho isso muito positivo. Você pode gostar ou não gostar, mas Exato. tomou contato. Mas peraí, a gente já retoma, eu preciso ir pro break, agora 11h02, o horário é de Brasília. Não saia daí que essa discussão ainda vai esquentar. Tá divertidíssimo. Porra, essa aí o Adorno acertou, hein, velho? Nossa, que delícia, eu vi ela inteira. Não, numa boa, se a gente pode escolher uma favorita do Adorno... Eu nunca entendi por que o campo de morangos é pra sempre. Você junta as palavras ali, meio joga no liquidificador e pega o que sai. Explica pra ele, Regis, vai. O que é Strawberry Fields? Explica pra ele. Não vou nem perder meu tempo com isso. Pelo amor de Deus, tu não já sabe disso. Lucy in the Sky with Diamonds, então, enfim... Vai lá, Vini, pergunta. Ô, Regis, daqui a pouco acho que a gente vai expandir aí para outras questões da música, mas ainda nessa questão do Olavo, essa afirmação que ele faz sobre a música dos Beatles ser uma exaltação ao LSD, às drogas, teve a questão que ele falou também de exaltação a Satanás, dessa liberação de Satanás, tem alguma coisa de verdade nisso? Não, zero. Zero verdade. Porque veja bem, uma coisa é você citar determinados assuntos na canção. A outra coisa é você fazer exaltação. Exaltação é um outro negócio. E assim, muito me admira que ele não saiba sequer o significado da palavra exaltação. Ou ele sabe, ou ele tomou aquele conhaque com linguiça. Eu quase achei que você ia falar exaltaçamba, cara. Foi terrível agora. Não. Eu fiquei tenso. Ou ele acabou tomando aquele conhaque com vitamina de linguiça lá que fez mal pra ele. Mas assim, não, nada a ver. Uma coisa é você citar determinados elementos, ou que seja o que for, cara, que seja droga, sejam crimes. Uma coisa é você citar isso numa canção e não há nenhum problema nisso. Porque assim, eu acho que a música, ela oferece essa liberdade, e toda forma de arte, de uma certa forma, oferece a liberdade de você abordar qualquer tipo de assunto, dependendo, evidentemente, que cada um vai ter a sua visão da coisa. Agora, essa coisa de você usar os Beatles como exaltação a Satã, ou exaltação a LSD, esse tipo de coisa, isso é uma bobagem estratosférica. Quando você fala a respeito disso, eu me lembro bastante de uma discussão que eu tô tendo, por exemplo, com meu amigo Evan. Na verdade, eu tô concordando com ele, mas a gente tá discutindo com outras pessoas, porque o rock, ele virou uma coisa extremamente conservadora. Você vê o pessoal do metal, sobretudo, o Edgar tava me zoando aqui no intervalo, inclusive, o pessoal do metal é extremamente conservador na média. Qual metal você tá falando? Metal
quanto ao extremo, geralmente, que é o mais satânico, verdade, supostamente, verdade, ele tem muita gente Não, mas tem- extremamente conservadora. Não, Regis, tem um Gente, ponto aí no que ele tá falando, hein? Não tem, pô? Porque você Não, não tem não, mais sa- aquela coisa, não. sabe, da música ser ligada a causas sociais e não sei mais o Não, quê. mas peraí, aí você tá partindo num pressuposto de que, na verdade, o rock foi feito pra isso. E Não. qualquer coisa. O rock foi feito para ser uma espécie de ferramenta para que você tenha uma expressão a favor de causas sociais. Isso Não, foi uma de jeito vertente. nenhum. Não, Não. Isso foi uma vertente que o Não, rock mas eu não afirmei atingiu. uma coisa dessas. Não, não, mas assim, quando você fala que o metal é conservador. Tem gente no metal, Exatamente. Público boa do parte, metal. assim por diante. Ó, essas vozes que vocês estão ouvindo são do crítico musical Regis Tadeu, do editor do site Senso em Comum, Flávio Mogenstern, conversando sobre Beatles Adorno aqui no Morning Show. Paulinha, quero saber como é que tá a nossa hashtag Olavo Beatles Adorno. Olha, são muitas teorias que estão aparecendo por ali. Tem muita gente trazendo verdades. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu imagino a quantidade de asneiras que estão sendo enviadas nesse exato momento. Cara, o público é asneira, entendeu? Essa é a grande verdade sobre o mundo que a gente precisa admitir algum dia na nossa vida. Vamos lá, então, pra @galasquiog. Ela diz o seguinte, hashtag, eu não sei se ela é ou ele, hashtag Olavo Beatles Adorno. Todo mundo sabe que a única polêmica plausível nos Beatles é a morte de Paul McCartney. É. Temos também aqui Luiz Lima com essa história do pacto satânico, né? E quanto ao pacto satânico dos Beatles? E aí também fechando aqui os Astrich, tanto faz se Beatles tinha talento ou não. O que importa é o tempo que o hype durou. No fundo, tudo na arte se resume à duração do hype. Alguns criam esse hype com muito talento, outros não. Eu posso comentar esse último, porque assim, você achar que a arte ela é auferível pelo tamanho do hype, por quanto tempo dura o hype. Ainda mais hoje, hein? Ainda mais, Hoje- tipo, então você vai ter que falar que Sandy Júnior é muito mais importante do que, sei lá, qualquer músico decente que tá tocando ali no barzinho da esquina. Bom, eu avisei que a gente ia receber muita bobagem, né? Eu avisei. Esse eu acho que é um problema muito sério quando você discute essa questão dos Beatles objetivamente. É isso que eu tô falando. Uma coisa que é o que o Regis tá tão puto aqui comigo, é que eu tô negando essa objetividade extrema. Assim, tipo, se você não gosta de Beatles, você precisa estudar, você precisa conhecer, não sei mais o quê. Por quê? Todo mundo vai lá falar da influência dos Beatles. Quando eu escrevi meu texto no Senso em Comum aí, que eu tava falando a respeito dos Beatles, todas as respostas foram, eles foram extremamente influentes. Eu falei, mas não tô negando a influência, pelo contrário. Eu tô afirmando que eles são mais influentes do que o pessoal do rock gosta de admitir. Não só a música pop, mas assim, qualquer música hoje que a gente detesta, o pessoal do rock, tô falando, E não só em o música. pessoal do rock deteste, tem influência de Beatles. Não, e não só em música, assim, o padrão estético foi uma influência importantíssima. Porra. O padrão Comportamento. comportamental, sobretudo. Mas você Eu ia repara que perguntar uma isso é uma coisa coisa pra vocês. fora da música. Assim você não como consegue Elvis foi. Elvis foi também. O Você Regis, não consegue olhar pra música e falar assim, ó, aqui tá a qualidade. Você vai ter que olhar pra Obra toda. pra obra. Fala. Não, pro Regis, legado. Pro tem legado, um fala. filme agora que tá nos cinemas, que é de um menino que ele acorda numa realidade paralela onde os Beatles não existiram. E como ele é músico, ele sabe todas as músicas dos Beatles, então ele começa a fazer um enorme O sucesso. filme se chama Yesterday. Exatamente. Você acha que isso é possível ou os Beatles só foram os Beatles porque tínhamos ali Paul, Ringo, enfim, toda aquela turma? Não, sem sombra de dúvida, assim. A simbiose, e eu chamo isso de simbiose, a simbiose entre esses 4 cidadãos é a responsável por tudo que aconteceu. Se fossem... As pessoas têm... Aliás, tem muita gente burra musicalmente que costuma dizer, o Ringo Starr era um cara de sorte, porque ele era um batera medíocre. Cara, o som dos Beatles não seria o que foi também se não fosse pelo Ringo. É meio que a mesma defesa do Charlie Watts, né? Nos Rolling Que é Stones. genial, que é genial. Então assim, essa Que é simbiose... discreto ali, mas cumpre a função muito bem. Né? Mas assim, ser discreto e cumprir a função já é um papel Ótimo. fundamental na música. Exatamente. É a mesma coisa numa orquestra, por exemplo, que tem lá o cara no fundo tocando tímpano. O cara ele não fica tocando o tempo inteiro. Aí você fala, esse cara aí tá fazendo figuração. Não, cara, porque em determinado momento ele vai fazer o ataque no tímpano, ou que seja um só. Mas é importante. Deixa eu colocar o Adriles, falar o Adorno na conversa. Ô, Adriles, esses teóricos são os insensíveis. Não, viu? e eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram a obra musical do Adorno?
Os concertos para piano. Então, e é compositor, diga-se de passagem. Pois é, mas você ouve Amigo aquilo. Thomas Não, Mann. você ouve aquilo, você tem a impressão que é um urso panda tocando piano depois de comer bambu Coisas mofado. Dodecafonia, né? É, meu. É. Vem, Adriles, vem com a gente, Pelo amor de Adriles. Deus, cara. Bem, você Já ouviram os Deixa eu concertos? falar duas Olha lá. coisas. Primeiro, eu concordo plenamente com o Regis, falando que mostrar uma coisa não é incentivar. Mas dizer que os Beatles não incentivavam o uso de LSD de maconha é ser ingênuo, né, Regis? Mas não é Eles isso. adoravam. Não, mas ali Eles achavam que isso era um incentivo Lucy in the absolutamente Sky with brilhante a sua concepção artística. Então, Era mas incentivo então, sem apologia dúvida. total. Mas você tem que entender que isso era um padrão comportamental, cultural e social e até mesmo Mas político. não era demonstração, era incentivo. Mas Não quer dizer. não é uma coisa insensível. Se você pega, por exemplo, Bob Dylan, Ele tá dizendo por que é exemplo, incentivo. hã? Ele tá dizendo que é incentivo. Incentivo. Isso. Não, mas toda música ela incentiva alguma coisa. Olha, o Olavo você tá concorda contradizendo. plenamente com o que o Regis acabou de dizer. Não. É exatamente o ponto. Não. Quando você fala, quando eu falo no incentivo, não é no incentivo do uso. Não é no incentivo, desculpa, não é no incentivo do uso, mas no sentido de você pensar naquilo. Ué, se você tem Não, era no uso. sim. porque, por exemplo, eu sempre ouvi Beatles e eu nunca tive vontade de usar droga nenhuma. É bobagem. Pô, a única droga que eu tomava era lá o refrigerante de coisa. Crush. Segundo ponto. Eu queria falar exatamente com o Edgar, inclusive. Ele Não, falou Lá vem. Manda, tem grandes elementos de erudição no Renato Russo, ou Beatles e Leeds. O problema, Edgar, Renato é a Russo questão é da demais. hierarquia de valores. O Flávio falou bem que você, hoje, contemporaneamente, você cresce escutando o quê? É samba funk, é funk ostentação, então você não cria uma cultura musical. Esse é o problema da indústria cultural. Eu lembro de uma polêmica do Ariano Suassuna em relação ao Chico Science, que o Chico Science fez uma música que prestou uma homenagem ao movimento armorial, que seria de alta cultura popular, né? Aí o Ariano falou assim, como é que uma coisa ruim presta homenagem a uma coisa boa? Entendeu? Eu não sou tão radical quanto o Ariano, eu adoro Beatles, mas acho que Beatles é menor que Beethoven. Eu acho que Chico Buarque... Aí você cresce... Mas essa comparação é tão desproporcional, cara. Você Então. cresce ouvindo funk ostentação e acha que o Chico Buarque é o maior poeta de todos. Não é. O grande poeta é Fernando Pessoa, é Drummond. Chico está numa posição abaixo. O problema da indústria é não estabelecer ou confundir o sentido de uma hierarquia valorativa, cultural e artística, entendeu? Chico Buarque é bom, mas não é Adrilles Jorge. Deixa eu só fazer uma Pois não. colocação em cima dessa fala do Adrilles. Mas, Adrilles, você não está negando a sua essência liberal ao dizer que as pessoas crescem ouvindo o quê? Questionando e fazendo essa pergunta pra gente talvez responder. Ah, cresce ouvindo porcaria, cresce ouvindo sertanejo, sei lá, pra nominar, cresce ouvindo funk e tal. Você não está negando a sua essência liberal e a capacidade, principalmente frente à tecnologia que faz chegar a todo mundo, tudo, a possibilidade de alguém escolher por outras coisas e não por essas que você sugere que sejam ruins? O próprio Regis falou que a música boa não chega ao consumidor. Esse é o problema da indústria cultural. Para você ter o princípio da liberdade, você tem que ter uma construção cultural e artística e uma educação para saber o que você faz com essa liberdade. O sujeito que cresce, coitado, numa periferia só ouvindo funk e ostentação, ele não vai ter a dimensão exata do que é a obra, inclusive, de um Chico Buarque, que hoje é visto como erudito, ou de Beatles, que é visto como alta cultura. Você percebe esse problema da hierarquização? Mas e o acesso à informação, Adrilles? O sentido da liberdade, você tem que ter o sentido de uma construção, de uma educação cultural. O problema da indústria cultural é que ela não cede esse tipo de educação e limita tudo por baixo. Então você não vai usufruir a sua liberdade real de comparar Beethoven com o Amado Batista. Mas, Você vai ouvir Adrilles, só o Amado Capitalismo, ó, pra gente entender, capitalismo é um sistema de troca, a gente gosta de sistema de trocas livres, é muito mais interessante do que uma coisa imposta. Agora, você não vai, você sabe que Paulo Coelho vai vender muito mais do que Shakespeare, só que você não vai dizer que Paulo Coelho tá no mesmo nível, que é o legado do Paulo Coelho, não sei mais o que. Agora, quando você vai pra música, eu acho, o que eu acho surpreendente é que vem a paixão, aí você fala, mas espera aí, esse cara aqui que é um grande nome da indústria cultural,
cultural, da música popular, não sei mais o quê. E aí pode ser com Beatles, que eu acho que tem muito mais qualidade que um Chico Buarque, entendeu? E pode ser com um Chico Buarque, que pra mim é tipo um cara tocando a escala maior, A gente sabe? não pode Entendeu? ignorar também que a gente vive num mundo globalizado, que a informação tá ali pra todo mundo. Deve ter muita gente e comunidades que toca muito funk, que consegue descobrir Beethoven, Chico Buarque. Que vai pesquisar. A partir da pesquisa, gente. Isso não dá pra gente... Sim, mas isso é tecnologia, eu tô falando. o que eu acho- Até a questão do capitalismo é uma coisa, a questão da qualidade cultural é uma outra questão que não tem nada a ver. Bom. Isso você vai ter que se autoeducar, entendeu? Por isso que Sim. eu falei. O que eu acho terrível é que 95% o gosto do afegão médio, como se diz no Pânico, do gosto do afegão médio, é uma memória, sabe, do que você ouvia na infância. Eu ouço um monte de lixo que eu ouvia na minha adolescência, sabe? Tinha 10 anos de idade, já ouvia 89 rádios o tempo todo, entendeu? Shakira, Não né? dá pra você medir o que é bom, o que é ruim, pelo seu gosto musical que você aprende em rádio. Se todo o seu repertório musical vem apenas da rádio, você não pesquisa, você não Se for faz da nada. Rádio Jovem Pan, é nota 1000. Eu acho estranho que essa rádio, ela toca música no intervalo. Alguém precisava me explicar o que acontece nessa rádio. Tem alguma coisa errada aqui. Não tem nada de errado. É a nada de melhor errado, rádio do tem. Brasil, essa aqui. Toca rádio, toca só sucesso. Isso aqui é a melhor rádio do Brasil. Fala com o Regis. Eu acho que tem uma coisa, eu vejo uma coisa muito errada quando você fala, não, cara, peraí, mas Beethoven era mais do que Beatles. Cara, eu acho uma comparação assim tão não cabe, não é? estapafúrdia. Eu também acho, eu São concordo com estapafúrdia, porque são universos Isso, diferentes. concordo. São Melodicamente, Beethoven deixa Beatles do chinelo. Não, e eu mas- amo Beatles. Mas, cara, assim, quando Deixa você. nada. Quando você tá analisando. Não, mas aí quando você fala isso, deixa no chinelo, você tá analisando, por exemplo, você tá privilegiando uma complexidade harmônica e melódica em função de uma simplicidade harmônica e melódica. Só que uma não anula a outra. Eu acho que muitas vezes é muito mais difícil, e eu sou músico, eu posso dizer isso, muitas vezes, cara, é mais difícil você fazer uma música simples, que realmente te cative, e quando eu falo música simples, eu não tô falando Pablo Vittar, pelo amor de Deus. Não, mas aquilo não é música. Não, aquilo não é Não, música. mas, Regis, a questão muito É música sim, tem muita gente que gosta, pelo Não, amor de Deus. não é Você tem ponto. modos de Amiguinhos. aferir uma qualidade musical sem lançar mão da técnica. Não. Se você usar só o recurso da emoção, você nivela tudo por baixo, cara. Não, Você claro que compara não. Picasso com Maurício de Souza. Não, claro que não. A emoção que eu tive Imagina, quando eu vi não. o Gibi da Mônica é a mesma que eu tive quando eu vi o Demoiselle d'Avignon de Não, Picasso. não, mas Esse não, é o problema não, do nostalgia. relativismo Não, pós-moderno, um de cada que joga vez, tudo peraí. no mesmo saco. Não é assim. Vai lá, Ah, peraí, Adri, senhora. segura. Vai, fala, Regis, você ia complementar e o Flávio pra gente fechar, vai. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, que quem faz... por exemplo, é óbvio que os Beatles, tecnicamente falando, não tinham os recursos de uns compositores eruditos. Mas, assim, o brilhantismo de você dizer ou construir uma canção com poucos acordes e com acordes certeiros que provoquem, que sejam uma harmonia certeira, isso para mim é de um brilhantismo total, assim, que não invalida qualquer comparação absurda, que nem Chico Buarque com Shakespeare. com Regis, concordo. Primeiro que Chico Buarque é um excelente E outra? letrista. Qual a finalidade? Poeta é outra coisa. Qual a finalidade da música? Tocar, emocionar. Se ela sentir, é a coisa mais simples que tem. Eu ia usar essa palavra que você acabou de usar, que eu acho que é uma palavra terrível pra gente analisar arte, qualquer finalidade, entendeu? Mas eu lembro que eu tive uma discussão quando eu era adolescente, tá? Com, sei lá, tava ouvindo minhas músicas lá, não lembro nem o que era. E Era música com uma ruim, menina. provavelmente. Não, Era música ruim, provavelmente. pior que era a música que você devia gostar, viu? Mas quando você chegava lá, eu tava discutindo com uma menina, ela falou assim, mas eu não gosto disso. Eu falei assim, mas você tá vendo como é legal, a melodia, não sei mais o que. Ela falou assim, mas não dá pra dançar. Aí, Eu tá falei vendo? assim, cara, cada pessoa tá buscando uma coisa na música. Beethoven, ele tá buscando Exato. uma coisa, que é a música erudita, ela quer levar a música para um novo patamar, ela quer estudar campos harmônicos, essa coisa complexa o tempo todo. Beethoven tá querendo uma coisa. O Beatle, eu concordo plenamente, ele tá querendo uma coisa simples, tá querendo chegar a uma boa melodia, uma coisa agradável, de uma maneira mais direta e reta. O rock inteiro. Até Eu só quero falar mais porque uma... a música erudita, ela também emociona. Eu dei um exemplo no meu texto, no Senso em Comum, que é o seguinte, sabe a trilha do Tubarão?
o principal dela, aquele ponto principal dela, repara como é simples. Tan, 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 e aumentando. Só que esse é o intervalo mais tenso da escala. Quer dizer, é simples, mas assim, só é simples na hora que você já ouviu. Eu quero ver você compor um negócio desse, entendeu? Olha aí, grande! Você entendeu? O Morning Show também é cultura. Beatles, Adorno é a discussão. E Tubarão. Acabamos com a trilha de Tubarão, de Shark. Olha a volta que dá, hein? Eu vou querer agradecer aqui, vou agradecer a presença do Regis Tadeu, crítico musical, também do editor do site Senso em Comum, Flávio Morgenstern. Obrigado, viu? Valeu. Meu texto sobre Beatles tá lá, viu? É isso aí, agora 11 horas 26 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.